Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui para toda semana considerarmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo da revista A Sentinela com o tema Aprenda mais sobre Jeová por meio da criação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando o Espírito Santo em sua vida. Lembrando a todos, se você é novo aqui no canal, está se achegando, não se esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário, para que assim a gente possa entender se o vídeo está bom, o que nós podemos melhorar. Compartilhe os vídeos, se você puder, deixe o seu like se você gostar do conteúdo. E se você puder e quiser, também pode se inscrever no Seja Membro. Assim você estará ajudando também o canal. Então vamos juntos agora preparar o nosso estudo da revista A Sentinela. Estudo número 12, que tem o tema Aprenda mais sobre Jeová por meio da criação. Esse vídeo nós estaremos fazendo ele completo, com leitura, perguntas e resposta. Então, como de costume, nós iremos fazer uma oração inicial, pedindo as bênçãos do nosso Deus e Pai, Jeová. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esse dia de vida maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por ter nos dado a oportunidade de vida, por esse ar que respiramos, onde temos a oportunidade de fazer a sua vontade e demonstrar que realmente queremos te servir. Nesse momento, por favor, derrame seu Espírito Santo para que assim possamos entender essa matéria que será transcorrida, possamos assimilar bem o assunto e entender como nós também podemos, por meio da criação, saber mais a respeito do Senhor e aumentar ainda mais o nosso amor. Que o Senhor possa fazer com que tudo que aqui irá ser dito, por meio da revista Sentinela, possa ficar gravado em nossa mente, no nosso coração, e que assim possamos usá-la realmente para nos beneficiar e também ajudar outras pessoas. Proteja nossos irmãos na face da terra, que passam por dificuldade, perseguição, desastres naturais, que eles possam continuar firmes na fé e não deixar que nada abale a sua determinação de fazer a sua vontade. Pai amado e querido, perdoe por favor nossos pecados, nossas falhas e erros. Sabemos que do Senhor nada merecemos, mas se lhe pedimos qualquer coisa, fazemos sempre em nome e mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então vamos lá, repetindo novamente o tema, aprenda mais sobre Jeová por meio da criação. Então o texto temático é o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que em parte diz: as suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas. Então, o que veremos nesse estudo? A criação de Jeová nos enche de admiração, desde o espantoso poder do sol até as pétalas delicadas de uma flor. Tudo o que ele criou nos deixa admirados. Podemos aprender mais sobre Jeová por meio das coisas que ele criou. Neste estudo, vamos ver por que é importante tirar um tempo para observar a criação e como isso nos achega mais a Jeová. Então, como dito, nós estaremos fazendo através de leitura, perguntas e resposta. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1, que diz assim: de todas as conversas que Jó teve durante sua vida, uma foi muito especial, a conversa que ele teve com Jeová. Nessa conversa, Jeová disse para Jó observar a criação. Fazer isso o ajudou a confiar mais na sabedoria de Deus e na habilidade que ele tem de cuidar de seus servos. Por exemplo, Jó aprendeu que Jeová cuida dos animais, então ele também poderia cuidar de Jó. Esse homem fiel aprendeu muito sobre as qualidades de Jeová, observando a criação. Então, a primeira pergunta: de que maneira Jó aprendeu muito sobre Jeová?
Resposta: Jeová disse para Jó observar a criação. Então isso o ajudou a confiar mais na sabedoria de Deus e na habilidade que ele tem de cuidar de seus servos. Leitura do parágrafo número 2. Nós também aprendemos mais sobre Jeová quando observamos com atenção o que ele criou. Mas pode ser que isso nem sempre seja fácil. Se você vive na cidade, pode ser difícil ter contato com a natureza no dia a dia. E mesmo que more perto da natureza, pode ser que não tenha tanto tempo para observá-la. Então vamos ver a resposta das seguintes perguntas. Por que vale a pena se esforçar para observar a criação? Como Jeová e Jesus usaram exemplos da criação para ensinar as pessoas? E o que podemos fazer para aprender mais lições sobre a vida e sobre Jeová com a natureza? Pergunta: por que pode ser desafiador observar a criação de Jeová? Resposta: se nós vivemos na cidade, pode ser difícil ter contato com a natureza. E quem mora na natureza, próximo da natureza, às vezes não tem tempo para observá-la. Então, realmente, ficamos sem tempo de aprender sobre Jeová através da criação. Subtítulo: por que precisamos observar a criação? Leitura do parágrafo número 3. Jeová queria que Adão admirasse a criação. Quando Jeová criou Adão, ele o colocou num paraíso e deu a ele a tarefa de cuidar e expandir o jardim do Éden. Imagine como Adão deve ter ficado empolgado ao ver as sementes germinando e as flores se abrindo. Cuidar do jardim do Éden foi um grande privilégio para ele. Jeová também pediu que ele desse nome aos animais. O próprio Jeová poderia ter escolhido os nomes dos animais, mas ele deu esse privilégio a Adão. Com certeza, antes de escolher o nome de cada animal, Adão observou com atenção suas características e comportamento. Esse trabalho deve ter dado muita alegria para ele e o ajudado a ver Jeová como um grande artista, que fez tudo com sabedoria e criatividade. Pergunta: por que podemos dizer que Jeová queria que Adão admirasse a criação? Resposta: primeiro, porque Jeová colocou Adão num lindo paraíso para expandir o jardim do Éden. Depois, permitiu que ele desse nome aos animais. E para Adão foi um trabalho espetacular. E ao dar nome aos animais, ele conseguia perceber as qualidades de Jeová como um grande artista, por ter usado a sua sabedoria e a sua criatividade. Leitura do número 4. Um bom motivo para observarmos a criação é que Jeová quer que façamos isso. Isaías 40, 26 diz: ergam os olhos para o céu e vejam. Quem criou estas coisas? A resposta é clara. Jeová encheu os céus, a terra e o mar de coisas incríveis. E essas coisas nos ensinam muito sobre ele. Pense no seguinte: Jeová nos fez com a capacidade de apreciar a beleza das coisas que ele criou. Só conseguimos fazer isso porque ele nos deu os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Pergunta, parte A. Que motivo temos para observar a criação? Resposta: Jeová, ele quer que façamos isso. Isaías 40, 26 diz: ergam os olhos para o céu e vejam quem criou estas coisas. Então, Jeová, ele quer que a gente observe a criação e veja as suas qualidades. Parte B. Que coisas na natureza você mais admira? Então, essa é uma resposta pessoal. Depois, coloque lá no final do vídeo, que eu tenho certeza que os irmãos irão gostar. Leitura do 5. A Bíblia dá outro motivo importante para estudarmos a criação. Ela nos ensina sobre as qualidades de Jeová. Por exemplo, veja como Jeová protegeu tudo de maneira maravilhosa. Isso mostra claramente como nosso Deus é sábio.
e pense no grande variedade de alimentos que existem. Isso é uma prova clara do amor de Jeová por nós. Quando observamos as qualidades de Jeová por meio das coisas que ele criou, passamos a conhecê-lo melhor e a nos aproximar mais dele. Vamos ver agora algumas lições importantes que Jeová nos ensina por meio da criação. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 1, o versículo 20, que diz assim: Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que elas não têm desculpa. Pergunta: de acordo com Romanos 1:20, por que é importante estudarmos a criação? A resposta: porque ela nos ensina sobre as qualidades de Jeová. O texto mostra exatamente isso. Logo no início diz: as suas qualidades invisíveis são claramente vistas por meio da criação. Então nós precisamos observar a criação para que possamos observar as qualidades de Jeová por trás dessas criações. Então, por isso que é importante analisá-las. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, subtítulo: Jeová usa a criação para nos ensinar sobre ele. Leitura do 6. Jeová estabeleceu um tempo para tudo. Todo ano, entre os meses de fevereiro e maio, era normal os israelitas verem cegonhas voando no céu. Essas aves migravam para o norte. Jeová disse o seguinte: a cegonha nos céus conhece as suas estações. Jeová determinou um tempo para essas aves migrarem. Do mesmo modo, ele também estabeleceu tempo para trazer seu julgamento. Sempre que você observar aves migrando, lembre-se de que Jeová também tem um tempo determinado para trazer o fim deste mundo mau e que você pode confiar nisso. Pergunta: que lição podemos aprender com as cegonhas? Então a resposta: as cegonhas, entre os meses de fevereiro e maio, elas sempre migram para o norte, pois a cegonha nos céus conhece as suas estações. Então, assim como as cegonhas, Jeová ele determinou um tempo para o seu julgamento. Então, nós podemos confiar que com certeza esse dia chegará. Leitura do 7. Jeová dá força aos seus servos. Por meio do profeta Isaías, Jeová prometeu que daria força a seus servos para voarem alto, como as águias, quando se sentissem fracos ou desanimados. Para os israelitas, era comum ver águias voando bem alto, quase sem bater as asas, aproveitando as correntes de ar quente. Isso mostra que, assim como Jeová dá poder às águias, ele também pode nos dar forças. Toda vez que você observar uma ave voando nos céus, cada vez mais alto, sem nem mesmo bater as asas, lembre-se de que Jeová pode te dar poder para enfrentar os problemas. Pergunta: o que aprendemos com as águias? Então a resposta: assim como as águias, elas voam bem alto, quase sem bater as asas, aproveitando as correntes de ar quente, Jeová também nos dá poder para que assim nós possamos enfrentar as nossas dificuldades e os nossos desafios. Isaías, capítulo 40, o versículo 31 diz assim: mas os que esperam em Jeová recuperarão as forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Então esse texto mostra que Jeová ele vai fazer com que o fraco fique forte e o desanimado fique animado, pois no início do texto fala que eles recuperarão as suas forças, não ficarão exaustos e não se cansarão. Então podemos ter certeza que Jeová vai dar força aos seus servos. Leitura do 8. Podemos confiar em Jeová. Jeová ajudou Jó a ver que ele podia confiar no seu Criador. Na conversa que teve com Jó, Jeová falou de várias coisas que criou,
como as estrelas, as nuvens e os raios. Jeová também falou sobre os animais, como o touro selvagem e o cavalo. Todas essas coisas ensinaram Jó não só sobre o poder de Jeová, mas também sobre seu amor e sua sabedoria. Depois dessa conversa, Jó passou a confiar em Jeová como nunca antes. Do mesmo modo, quando estudamos a criação, somos lembrados de que Jeová é infinitamente mais sábio e poderoso do que nós, e que ele pode e vai acabar com o nosso sofrimento. Saber disso vai nos ajudar a confiar ainda mais em Jeová. Pergunta: o que Jó aprendeu com a criação de Jeová e o que podemos aprender? Resposta: Jó, ele aprendeu sobre o poder de Jeová e também sobre o seu amor e sua sabedoria na sua criação. E quando nós também estudamos a respeito da criação, nós conseguimos ver como Jeová é sábio e poderoso e como ele vai acabar com o nosso sofrimento. Subtítulo: Jesus usou a criação para ensinar sobre Jeová. Leitura do 9 e do 10. Jesus conhecia muito bem a natureza. A Bíblia chama Jesus de trabalhador perito, porque ele teve o privilégio de ajudar seu Pai na criação de todas as coisas no universo. E quando Jesus esteve na terra, ele usou a criação para ensinar seus discípulos sobre Jeová. Vamos ver algumas coisas que ele ensinou. Jeová mostra amor por todos. No Sermão do Monte, Jesus falou com seus discípulos sobre duas coisas que Jeová criou e que muitos não dão valor: o sol e a chuva. Essas duas coisas são essenciais para a vida. Jeová poderia não dar o sol e chuva para as pessoas ruins, mas por amor ele dá essas coisas a todos. Jesus usou o exemplo do sol e da chuva para ensinar seus discípulos que Jeová quer que mostremos amor a todos. Uma maneira de imitarmos o amor de Jeová é por pregar a todas as pessoas. Então, sempre que observarmos um belo pôr do sol ou uma refrescante chuva, podemos meditar no amor imparcial de Jeová. Pergunta: o que o sol e a chuva nos ensinam sobre Jeová? Resposta: nos ensinam que Jeová ele é imparcial. Ele dá o sol e a chuva para todos. Isso por causa do seu grande amor. Então nós também podemos demonstrar esse amor por pregar a todas as pessoas. Então toda vez que nós viermos um belo pôr do sol ou uma chuva, podemos meditar no amor imparcial de Jeová. Leitura do 11. Jeová dá tudo o que precisamos em sentido material. Jesus também disse: observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. É provável que, enquanto Jesus estivesse falando, as pessoas ali pudessem ver algumas aves no céu. Daí Jesus perguntou: será que vocês não valem mais do que elas? Dessa maneira amorosa, Jesus mostrou que Jeová sempre vai dar o que precisamos em sentido material. Hoje em dia, os servos leais de Jeová ainda são encorajados pelo que Jesus disse. Uma jovem pioneira na Espanha estava desanimada porque não conseguia encontrar um lugar bom para morar. Mas, depois de observar alguns pássaros comendo sementes e frutas, ela se sentiu melhor. Ela diz: ver aqueles pássaros me ajudou a lembrar que, se Jeová cuida deles, também vai cuidar de mim. Depois de pouco tempo, essa irmã encontrou um lugar para morar. Pergunta: que lição podemos aprender ao observar as aves no céu? Resposta: podemos aprender que, assim como Jeová cuida dessas aves, Jeová também cuidará de nós. E aqui mostra o exemplo de uma jovem que estava procurando um lugar para morar, mas não estava achando. Mas quando ela observou os pássaros, ela percebeu que se Jeová cuida dos pássaros e alimenta, com certeza também cuidaria dela. E pouco tempo depois,
ela conseguiu encontrar um lugar para morar. Leitura do 12. Jeová dá valor a cada um de nós. Antes de enviar seus discípulos para pregar, Jesus os ajudou a vencer o medo da perseguição. Ele fez isso usando o exemplo de um pássaro muito comum em Israel, o pardal. Nos dias de Jesus, esse pássaro não tinha muito valor, mas ele disse para seus discípulos: nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Depois Jesus disse: vocês valem mais do que muitos pardais. Com essas palavras, Jesus garantiu a seus discípulos que Jeová dava muito valor a cada um deles e que não precisavam ter medo da perseguição. Toda vez que os discípulos estivessem pregando e vissem pardais, eles com certeza se lembrariam das palavras de Jesus. Da mesma maneira, toda vez que você observar um passarinho, lembre-se que você é muito valioso para Jeová, porque você vale mais do que muitos pardais. Com a ajuda de Jeová, você pode enfrentar qualquer oposição com confiança. Vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 10, versículo 29 ao 31, que diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo, nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Mas até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então a pergunta, de acordo com Mateus 10, 29 ao 31, que lição sobre Jeová aprendemos com os pardais? Resposta: aprendemos que nós valemos muito para Jeová, muito mais do que um mero pardal. Então, assim como Jeová, ele observa um pardal cair no chão ou conta o cabelo, o nosso cabelo de nossas cabeças, com certeza Jeová irá nos proteger, lembrará de cada um de nós, irá nos resguardar e nos proteger para enfrentar qualquer oposição com confiança. Subtítulo: como podemos aprender mais sobre Jeová por meio da criação? Leitura do 13. Nós podemos aprender muitas outras lições sobre Jeová por meio da criação. Como? Antes de mais nada, precisamos tirar tempo para observar a criação. Depois, precisamos meditar no que ela nos ensina sobre Jeová. Mas fazer essas coisas nem sempre é fácil. Uma irmã de Camarões chamada Geraldine diz: eu cresci na cidade, então eu preciso me esforçar bastante para observar a natureza. Um ancião chamado Alfonso diz: eu aprendi que preciso tirar tempo para ficar sozinho, admirando a criação, e depois meditar no que ela me ensina sobre Jeová. Pergunta: o que precisamos fazer para aprender mais sobre Jeová por meio da criação? Então a resposta: precisamos tirar tempo para observar a criação, meditar e ver o que ela nos ensina sobre Jeová. Nem sempre é fácil, mas precisamos tirar tempo para isso. Leitura do 14. No Salmo 8, 3 e 4, Davi escreveu: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Davi meditava na criação de Jeová e, quando olhava para o céu numa noite estrelada, via muito mais do que só a beleza das estrelas. Ele conseguia enxergar o que elas ensinam sobre Jeová. Ele aprendeu como Jeová é grandioso. Davi também meditava em como ele tinha sido formado de modo incrível, enquanto ainda era um embrião na barriga de sua mãe. Com certeza, meditar em tudo isso aumentava a admiração de Davi pela sabedoria de Jeová. Pergunta: o que Davi aprendeu ao meditar na criação? Resposta: ele aprendeu como Jeová é sábio,
como ele é grandioso e como ele consegue manter tudo em sua ordem. Então Davi, ele aumentava a sua admiração por Jeová à medida que ele aprendia de Jeová por meio da criação. Leitura do 15. Assim como Davi, não precisamos ir muito longe para encontrar algo na criação que nos ajude a meditar nas qualidades de Jeová. Por exemplo, perceba o poder dele quando você sentir o calor do sol na sua pele. Admire a sabedoria dele ao ver como um pássaro constrói um ninho. Pense no senso de humor de Jeová ao ver um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. E agradeça a ele pelo seu amor sempre que observar uma mãe brincando com seu bebê. Nós temos muitas oportunidades para aprender sobre o nosso Deus. Tudo que vemos na criação louva Jeová. Não importa se é grande ou pequeno, ou se está longe ou perto de nós. Pergunta: dê exemplos de algumas qualidades de Jeová que podemos aprender com a criação. Resposta: nós podemos observar em nossa pele o calor do sol. Podemos admirar um pássaro construir seu ninho, o cachorrinho brincando com seu próprio rabo, ou até mesmo uma mãe brincando com seu bebê. Então, nesses detalhes, nós podemos observar como Jeová ele é amoroso, como ele se importa com cada um de nós. O livro do Salmo 148, do 7 ao 10, diz assim: Louvem a Jeová na terra, grandes criaturas marinhas e todas as águas profundas, relâmpagos e granizo, neve e densas nuvens, vendaval que cumpre a sua palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, animais selvagens e todos os animais domésticos, animais rasteiros e pássaros. Então mostra que todas essas criações louvam a Jeová. Então nós conseguimos aprender com muitas coisas da criação. Leitura do 16. O nosso Deus é extremamente inteligente, carinhoso, poderoso e criativo. Tudo o que ele faz é bonito. Podemos ver claramente essas qualidades de Jeová e muitas outras ao admirar a natureza. Por isso, precisamos sempre tirar um tempo para observar a criação e meditar no que ela nos ensina sobre Jeová. Dessa maneira, vamos nos achegar ainda mais ao nosso Criador. No próximo estudo, vamos ver como os pais podem usar a criação para ajudar seus filhos a se achegar a Jeová. Pergunta: o que precisamos fazer? Resposta: precisamos tirar um tempo para observar a criação e meditar no que ela nos ensina sobre Jeová. Somente dessa maneira, vamos nos achegar ainda mais ao nosso Criador. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Por que precisamos tirar tempo para observar a criação? Então a resposta: Jeová, na verdade, ele quer que nós façamos isso. Lá em Isaías 40, 26, ali fala: ergam os olhos para o céu e vejam. Quem criou estas coisas? Então Jeová ele quer que nós tiremos tempo, estudemos a respeito de suas qualidades e consigamos ver por meio da criação o quanto Jeová é sábio, amoroso e poderoso. A segunda pergunta: que lições Jeová e Jesus ensinaram usando a criação? Resposta: Jeová, por meio da cegonha, ele mostrou que assim como a cegonha ela migra no seu tempo, o tempo de Jeová também virá no seu momento certo. Então nós podemos aguardar e confiar. Ele também mostrou como ele vai dar forças, assim como uma águia voa, mostrando assim que podemos enfrentar todos os nossos problemas com confiança. E Jesus ele mostrou que assim como o pardal, ele não cai sem Jeová observar, assim Jeová também nos observa, nos protege e cuida de cada um de nós. Então, tanto Jeová e Jesus ensinaram por meio da criação.
Terceira pergunta: como podemos aprender mais com a criação? Resposta: primeiro, precisamos tirar tempo para que assim possamos observar a criação de Jeová, meditar sobre ela e aprender a respeito do nosso grandioso Deus e também de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final do nosso estudo, bem fácil, né? Está muito tranquilo o estudo e com certeza nos ajuda a compreender o quão Jeová ele é maravilhoso, sábio e poderoso. Com certeza isso aumenta o nosso amor por Jeová. Vamos então finalizar o nosso estudo agradecendo a Deus por meio de uma oração. Eterno Deus e Pai, nesse momento nos atrevemos a chegar ao Senhor para principalmente Ele agradecer por esse banquete espiritual, onde com certeza aprendemos coisas valiosas a respeito da Sua criação, como podemos meditar e entender o quanto o Senhor é sábio, poderoso e com certeza mostra o seu amor por nós, fazendo com que o nosso amor cresça ainda mais para com o Senhor, para com Jesus Cristo, e nós podemos fazer isso por apreciar a criação e dar louvor ao Senhor. Nos ajude a ter mais fé e admiração por sua criação. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Toda vez que nos atrevemos a chegar ao Senhor, é por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado, meus irmãos, pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.